vou falar para vocês de um assunto que é bem comum aparecer se tratando de FUVEST, qualquer outro tipo de vestibular, que é a refração. Em primeiro lugar, o que se trata, né? O que seria esse fenômeno chamado refração? É o simples fato de você ter um feixe de luz qualquer que atravessa de um meio para o outro. Então, o simples fato de você estar enxergando o fundo de uma piscina, por que a gente tem sempre a sensação de que essa piscina ela normalmente é mais rasa do que de fato ela se encontra, né? Você vai lá ver, chega na hora ela é um pouco mais funda. Por que isso daí? Por que eu tenho a sensação que ela parece ser um pouco mais rasa? Pelo fato da luz que eu estou enxergando tá saindo do fundo dessa piscina, passando da água para o ar, que é onde se encontra o observador que está ali observando o fundo dessa piscina. Na hora que isso ocorre, o que acontece? O simples fato dela passar de um meio para o outro, isso vai causar um desvio dessa luz, um desvio na trajetória que essa luz estava percorrendo, tá certo? Então, o que me interessa na refração? Primeiro, dois ângulos. Eu tenho aqui a minha superfície onde vai separar o meio óptico 1 do meio 2, na hora que a gente fala de meio óptico, significa então que esse meio 1 possui um índice de refração que é diferente do meio 2. Índice de refração, lembrando, é N1, índice de refração do meio 1, e índice de refração do meio 2 vai ser N2, tá certo? O que me interessa em primeiro lugar? Saber qual que é o meu ângulo incidente. Espera aí, ângulo incidente, então, é referente ao meio de onde ele está incidindo. Então, tá aqui, ó, incidiu no meio 1. Cadê meu ângulo incidente? Tá aqui meu ângulo incidente. Como que eu meço esse ângulo incidente? A partir do meu raio incidente com a minha normal. Quem que é essa reta normal? É uma reta que tem que formar 90 graus com a minha superfície, tá certo? Sempre vai ocorrer essa refração? Depende. Vamos considerar que meu feixe de luz aqui, ele está passando do meio 1 para o meio 2 e eu estou considerando que esse meio 1, ele é menos refringente que o meu meio 2. Então, eu vou dizer que ele está passando do meio menos refringente para o mais refringente. Se passar do meio menos refringente para o mais refringente, o que a gente vai ter? Uma aproximação desse meu feixe de luz. Então tá aqui o meu feixe de luz refratado. Cadê o meu ângulo de refração? Tá aqui, ó. Eu vou medir o meu ângulo de refração a partir do meu feixe de luz que se refratou. Presta atenção, ó. Ó o desvio que a luz sofreu aqui, ó. Ela vinha nesse sentido e se aproximou da normal. Por que ele se aproximou da minha reta normal? Porque o meu índice de refração do meio 1 é menor do que o do meio 2. Do menos para o mais, aproximais. Se for o caso em que você tem esse feixe de luz passando do meio 1, normalmente aqui para o meio 2. Só que nesse caso eu estou passando do meio que é mais refringente para o meio que é menos refringente, o que isso vai acontecer? Está aqui, ó, feixe de luz, incidiu. Cadê meu ângulo incidente? Está aqui medido a partir da reta normal, que forma 90 graus com a minha superfície de separação, que também pode ser chamado de diópto plano, tá certo? Ó, do mais para o menos, afastemos. Afastemos de quem? Da normal. Então, esse feixe de luz ele vai sofrer um afastamento da minha reta normal. Cadê o meu ângulo de refração? Está aqui, medido a partir da minha reta normal, tá certo? Agora, sempre ocorre essa refração? Sempre um feixe de luz que está vindo de um meio, encontrou um diópto plano, ou seja, encontrou uma superfície que separa um meio óptico do outro. Sempre vai ocorrer a refração? Depende. Se for esse caso aqui, ó, do meio menos refringente para o mais refringente, beleza. Ela se refrata, sofre um desvio no seu percurso e tranquilo. Agora, se for o caso dela estar se propagando no meio mais refringente e passar para um meio que é menos refringente, pode ser que ao invés da refração ocorra uma reflexão, tá certo? Como que eu denomino esse fenômeno? Reflexão total. Então, detalhe. Sempre ocorre refração? Depende. Se for do meio mais para o meio menos, pode ser que ocorra então essa reflexão. Tá certo, mas o que seria essa reflexão? O que seria isso? Como que isso ocorre? É simples, moçada. Eu preciso só saber qual que é o ângulo limite para que isso ocorra. Como assim o ângulo limite para que isso ocorra? Qual que seria o limite do feixe de luz que está incidindo nessa superfície, tá certo? Qual que é o limite para que ao invés dele se refratar, ele sofra uma reflexão?
Como que eu calculo esse meu ângulo limite? Seguinte maneira, você vai considerar que a sua reflexão ela vai começar a ocorrer a partir do momento em que esse feixe de luz que foi refratado começa a sair sob a sua superfície. Quer dizer, se está saindo sobre a sua superfície, você já sabe qual que é o valor do seu ângulo de refração. Quanto que vale o seu ângulo de refração? Uai, está aqui, ó. Entre a normal e o meu feixe de luz que se refratou, o meu ângulo de refração ele vale 90 graus. Qual é a forma que me interessa na refração? Lei de Snell, N1 vezes seno I. Quem que é N1? Multiplica seno I, que é o seno do ângulo incidente. Então, N1 é o índice de refração por onde ocorreu a incidência. Isso vai ser igual a N2 vezes seno R. Quem que é esse N2? Índice de refração do meio por onde ocorreu a refração. Detalhe, esse ângulo aqui, que seria o limite para que ao invés de que ocorra a refração, comece a ocorrer a sua reflexão, é muito fácil de determinar, porque você já conhece um ângulo de refração, vale 90 graus. Uai, a minha lei de Snell está envolvendo seno. Quanto que vale o seno de 90? Vale 1. Aplica a lei de Snell para esse caso. O que que fica? Fica assim, ó. Índice de refração do meio por onde ocorreu a minha incidência. Observação, moçada. Normalmente vestibular, ele vai estar sempre falando quando aparecer esse ângulo limite, né? Ou seja, quando ao invés de ocorrer a refração, vai ocorrer a reflexão total, normalmente é um observador que se encontra fora da água e está observando algum peixe que se encontra ali dentro da superfície ali da água, tá certo? Então, normalmente, quando aparece essa reflexão total, normalmente é esse caso, um observador que se encontra no ar. Observação de novo, moçada, nem sempre o vestibular vai te passar qual que é esse índice de refração do ar. Quanto que vale o índice de refração do ar? Vale 1, ele é o meio menos refringente que existe. Então, ó, tem um observador, está observando qualquer ponto que se encontre dentro aqui da água, então você tem o feixe de luz incidindo a partir da água para o ar. Vai ocorrer a refração? Sempre? Uai, dá uma olhada aqui. Se o ar é o meio menos refringente que existe, então aqui é um exemplo clássico da minha reflexão total. Porque eu estou tendo esse feixe de luz passando do meio que é mais refringente para o meio que é menos refringente, que é o ar. Então, como que eu calculo esse ângulo limite? Está aqui, ó. Índice de refração da água vezes o seno do meu ângulo limite, lei de Snell, vai ser igual ao índice de refração por onde ocorre a minha refração, que é o ar, o meu observador se encontra no ar, vezes o seno do meu ângulo refratado, está aqui, ó, 90 graus. Índice de refração do ar vale 1, seno de 90 vale 1 também. Para cálculo, então, do meu seno do ângulo limite, está aqui. Vai ser 1 dividido pelo índice de refração da água, se for, claro, esse clássico exemplo em que você tem observador no ar, observando qualquer ponto que se encontre dentro da água. Mais uma coisa apenas, índice de refração, tem como eu calcular esse cara, beleza? Como que eu calculo esse cara? Tá aqui, ó, índice de refração é calculado por C dividido por V. Quem que é o C? Velocidade da luz. Quanto que vale essa velocidade da luz, Marcos? Vale trezentão, o famoso trezentão. 300 vezes 10 à sexta metros por segundo, dividido pela velocidade da luz no meio em que ela passou. Tá certo? Sou o Marcos Vinícius e essa é a minha dica para vocês vestibular domingo aí da FUVEST. Um abraço, é isso aí.